Olá, gente, tudo bem? Professor Juarez de Souza, especialista na área de farmacologia, doutor na área de medicina de doenças tropicais, e hoje a gente vai falar sobre a ondansetron no tratamento de vômito em crianças, ok? Então a gente tem, claro, uma série de tratamentos que são prescritos aí pelos profissionais médicos para quadros clínicos de vômito em crianças, né? Bromoprida, dimendrinato, a ondansetrona e outras medicações que podem ser empregadas, domperidona, por exemplo, que também podem ser empregadas no tratamento como antiemético. Especificamente, a gente vai falar da ondansetrona hoje, que tem uma ação terapêutica bastante interessante, bastante eficiente nesse tipo de quadro clínico. Lembrando que o vômito, ele é um sinal que mostra que a pessoa está tendo alguma outra alteração, por exemplo, um quadro infeccioso, alguma outra modificação do sistema gastrointestinal que está levando a esse quadro de vômito. Então precisa ficar muito atento. Outra coisa importantíssima, antes de falar da medicação, eu sempre reforço que o vômito também leva a um quadro de desidratação muito rápido, principalmente em crianças. Então precisa ficar muito atento se a criança está fazendo xixi, se ela está vomitando de forma muito intensa ou muitas vezes se não está levando a essa desidratação, porque talvez seja necessário o tratamento por via intravenosa, uma terapêutica com hidratação intravenosa para melhorar a condição clínica dessa criança. Mas vamos lá, vamos falar da medicação, lembrando que sempre eu reforço que a medicação deve ser prescrita pelo profissional médico, aqui é só uma orientação clínica geral, uma visão geral, procure um profissional da área da saúde, procure um farmacêutico, procure um profissional que te oriente, porque cada caso é um caso, pode ser que não seja adequada a utilização da ondansetrona para esse paciente. Então quero deixar isso reforçando aqui também. Mas vamos falar um pouquinho dela, tá? A ondansetrona na verdade é um antagonista de receptor 5-HT3. Ah, mas eu não preciso entender disso. Receptor talvez seja uma coisa muito específica da farmacologia, mas é sempre a gente bom entender, quem vai assistir o vídeo talvez seja da área, então ele gostaria de entender qual é o mecanismo de ação. Esse é o mecanismo de ação, bloqueio de receptor 5-HT3 lá na zona quimioreceptora do gatilho. Tem uma característica interessante que a ondansetrona tem uma eficiência principalmente em vômitos relacionados a substâncias tóxicas, vômito relacionado à quimioterapia, vômito relacionado a substâncias tóxicas que levam esse estímulo no sistema nervoso central e estimula o centro alto do vômito, tá? Ela é eficiente também na hiperemese gravídica, mas eu também gosto de lembrar que nesses casos tem que ter indicação e a prescrição médica com certeza, porque a gente não tem uma margem de segurança tão grande no uso da ondansetrona em gestantes, ok? Ela só não funciona muito bem naquele vômito que é relacionado ao distúrbio do labirinto. Sabe aquele vômito que está relacionado a quando a pessoa anda de ônibus, anda de barco, que você chacoalha, balança um pouco e isso causa alterações no sistema do labirinto? A ondansetrona não funciona bem para esse tipo de vômito, não seria indicada para esses quadros, tá? Mas de um modo geral, ela funciona bem para quadros de intoxicação alimentar, para quadros de infecção, para quadros onde eu tenho presença de substâncias tóxicas que estão levando a essas alterações. A administração pode ser feita por via oral, por via sublingual, por via intravenosa. Lembrando que a via intravenosa é uma opção muito boa, principalmente para o paciente que está vomitando muito, mas normalmente em ambiente hospitalar, para você ter a possibilidade da administração por essa via. É uma opção terapêutica, mas precisa pensar com relação à situação clínica do paciente, se ele vai para um ambiente hospitalar ou não, para fazer a administração por via intravenosa, tá? O comprimido sublingual, que põe debaixo da língua, tá? Esse comprimido ele é orodispersível, ele tem uma absorção boa também por via sublingual e ele é muito rápido. Então, quando a gente pensa no vômito, quando a pessoa toma um comprimido, por exemplo, ou líquido, né, para fazer o efeito, o paciente pode ter o estímulo de vômito. Quando ela tomou o comprimido, ela tem a vontade de vomitar. Isso pode acontecer também, perder aquela medicação. A gente tem uma regrinha aí, que quando você passa de 30 minutos, depois que você administrou a medicação por via oral, e o paciente não vomitou, possivelmente ela vai fazer o efeito, ela vai ter eficácia. Não precisa readministrar, mas se deu ali 10, 15 minutinhos, o paciente vomitou, logo em seguida que você administrou a medicação, é possível que não tenha tido absorção, que não tenha eficácia e não vai ter efeito. Nesse caso, a regrinha dos 30 minutos pode ajudar a gente a entender quanto tempo depois, se ele vomitar, eu faço de novo a medicação ou não, ok? Essa medicação pode ser usada na quimioterapia 15 minutos, 30 minutos antes da quimioterapia para ter uma eficácia e para controlar, mas sempre tem efeitos adversos. Entre outras coisas,
prisão de ventre ou diarreia pode acontecer, e quadros clínicos de cefaleia, que são os mais comuns quando o uso da ondansetrona. Quando eu falei lá no início que eu ia falar sobre tratamento para criança, sim, a ondansetrona pode ser utilizado em tratamento para criança, pode ser uma opção terapêutica, principalmente para crianças de 6 meses a 2 anos, tá? Neste caso, especificamente, a dose recomendada de 2 miligramas, tá? Que pode ser administrada para a criança ingerir essa medicação, ou até em algumas situações por via sublingual, que poderia ter a sua absorção. Então, essas crianças que estão entre 6 meses a 2 anos, a dose recomendada seria em torno de 2 miligramas de ondansetrona. Lembrando que sempre tem que ter a prescrição e orientação do profissional clínico para ter essa indicação. Seria meio comprimido de 4 miligramas, né? Que normalmente a formulação ela vem de 4 ou de 8 miligramas. Essa dose ela pode ser administrada 3 vezes ao dia, tá? Nesse caso, né, de 6 meses a 2 anos, é uma faixa terapêutica onde a criança pode ter muitos quadros infecciosos e quadros de vômito, e isso pode ser muito útil no tratamento do paciente. Quando o paciente já passa desses 2 anos, você tem uma relação de peso, poderia ser administrado sim 2 miligramas, mas caso não controle, teria que aumentar um pouquinho a dose para ter o controle do vômito, e aí tem na bula assim a relação com o peso, quantos miligramas por quilo de peso pode ser administrado, tá? Administração 3 vezes ao dia, e tem algumas recomendações que eu queria deixar para vocês. Então, a ondansetrona funciona, tem eficácia, segue sempre a prescrição para crianças de 2 anos, de 6 meses a 2 anos, 2 miligramas, tá? Pode ser administrado por via oral 3 vezes ao dia para controlar esse quadro clínico de vômito. Como efeito colateral pode acontecer algumas alterações, entre elas aí a alteração que seria mais comum seria alterações do sistema gastrointestinal, uma diarreia, uma prisão de ventre, mas normalmente ela é bem tranquila, bastante segura e com baixíssimos efeitos adversos, ok? Então daria para utilizar desde que com orientação do profissional clínico, do profissional que esteja habilitado para fazer esse processo com relação ao seu paciente, ok? O que a gente sempre lembra, tá? Nessa administração, né, em criança, a gente sempre lembra que a dose de 6 a 2 anos é 2 miligramas até 3 vezes por dia por via sublingual. Qual é a vantagem da via sublingual? A via sublingual ela tem uma absorção rápida, então normalmente o efeito é bastante rápido. E tem outra vantagem no vômito. Você não está estimulando o sistema gástrico, você não está estimulando o estômago. Então, quando a pessoa ingere, né, ela toma um líquido, por exemplo, se ela tomasse em gotas, ela teria que ingerir, tomar para ele chegar lá no estômago, e talvez isso cause um desconforto e leve ao vômito. Então, sublingual é na boca, ela tem uma absorção rápida ali por via sublingual, vai ter um efeito e não vai ter estímulo no sistema gástrico, diminuindo essa chance da pessoa vomitar aquela medicação, ok? Esse é um outro benefício da via sublingual. Acima de 2 anos, a dose seria de 4 miligramas, por via oral, que pode ser administrado até 3 vezes ao dia, também com bastante eficácia, com bastante segurança, e pode ser uma opção terapêutica. Sempre lembrar que em criança, principalmente para os profissionais da área da saúde, eu preciso orientar, quer dizer, a mãe, orientar a pessoa que está acompanhando a criança para administrar a solução de reidratação, o soro, porque o vômito causa muita desidratação e a criança sofre muito com isso e desenvolve essa desidratação de forma muito rápida. Sempre dá com frequência, só que em pequenas quantidades, né? Pode ser até um copinho, uma colher. Por que em pequenas quantidades? Porque quando eu estimulo, né? Quando eu tomo um volume maior, eu estimulo o sistema gástrico e eu posso estimular o vômito também. Então, administra pequenas quantidades frequentemente, tá? Para fazer com que você tenha ou que você evite a desidratação. Se a criança vomitar, aguarde alguns minutinhos, 10 minutos, para você voltar a dar o soro novamente, tá? Aí depois você continua dando o soro frequentemente, quanto mais melhor, para que essa criança possa hidratar, possa ter a sua hidratação adequada, tá? Se persistir muito do vômito, o uso da ondansetrona é uma opção terapêutica, como a gente falou, mas se você percebe que a criança está com os olhos fundos, a boca ressecada, qualquer alteração relacionada à desidratação, principalmente a pele bastante ressecada, não está urinando com frequência, está chorando e não está saindo lágrima, a boca e a mucosa muito seca, essas alterações são sinais de emergência que precisa ser encaminhado para o atendimento, com pronto atendimento,
para que tenham hidratação por via intravenosa. A minha preocupação aqui é explicar bem para que vocês entendam que a hidratação é essencial nesses quadros clínicos de vômito e também quadros de diarreia que pode acontecer, tá? Já expliquei a dose da ondansetrona, deu para entender, eu acho, tá? E claro, mães, né, ou crianças que ainda mamam no peito, tem que continuar amamentando sempre que a criança quiser, porque o leite ajuda muito na hidratação e é uma forma de você também controlar isso e melhorar o quadro clínico de vômito dessa criança. Então, hidratar é muito importante. O tratamento farmacológico, eu expliquei para você agora, é uma das opções. Nós temos várias outras opções e nos outros vídeos a gente vai colocar algumas vantagens ou desvantagens, mas essa é uma das mais eficientes, das mais interessantes. Só não funciona naquele vômito do labirinto, vômito de cinetose, que é aquele que está relacionado aos brinquedos que a gente anda nos parques de diversão, está relacionado a andar de ônibus, está relacionado a andar de barco, aquele que está relacionado nesse sistema, a ondansetrona não funciona muito bem. E nas outras aulas eu vou falar um pouquinho dos outros medicamentos aí, dimedrinato, bromoprida, até a metoclopramida, que é um pouco polêmico na utilização, normalmente não é utilizada abaixo de 12 anos de idade, mas eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. E eu quero que você acompanhe o nosso canal, se inscreva nele aí, que tem muita informação legal, tem muita coisa importante que vai te ajudar no dia a dia. Seja você um profissional da área da saúde ou não, as informações que a gente traz são claras, legais e importantes para o seu dia a dia. Valeu, gente. Se inscreve aí, clica na notificação no sininho para você receber as informações nossas todas as semanas aí, onde a gente vai repassar essas informações através do nosso canal. Valeu, gente. Até mais.